gente não ficar atrasado no material, que a gente estava falando sobre os anelídeos, o último filo dos vermes que a gente estava vendo, resolvi gravar esse vídeo para vocês, para a gente falar dos outros tipos de anelídeos que nós temos, né? Das outras classes. Mas antes disso, eu vou passar rapidão aqui para vocês no PowerPoint, né, nos slides, para a gente relembrar sobre esse filo, tá bom? Lembrando que esse filo ele possui 3 classes: as aquetas, poligoquetas e oligoquetas, né? Aquetas sem cerdas, poligoquetas muitas cerdas e oligoquetas poucas cerdas. Cerdas que a gente, vamos dizer que a gente usou na aula como pezinhos, né? Outra coisa, acho que o pessoal deve ter ficado confuso na aula passada, que ao usar o termo pezinhos, a gente já associou com a lacraia, né? Ou com o piolho de cobra e tudo mais. A gente tem que lembrar que a gente está falando de vermes, do filo Annelidios. A lacraia, o piolho de cobra são artrópodes, né? De outro filo, de outra classe. Então, não são semelhantes, é totalmente diferentes. Então, o que eu falo de pezinhos, vamos pensar em pelinhos, né? Vamos mudar esse linguajar nosso, vamos colocar como pelinhos na superfície do corpo, na superfície corporal, tá? E não pezinhos para locomoção, e sim para movimentação, sim para umedecer o corpo, para proteção do nosso epitélio. Nosso não, né? Epitélio dos anelídeos. Na aula que a gente falou, a gente viu sobre as oligoquetas. A gente usou as minhocas como exemplo. A gente tem as oligoquetas, minhocas. Poligoquetas, a gente tem alguns vermes marinhos, né? Dos corais, como exemplo. E já das aquetas, também tem outro nome que a gente vai ver hoje aqui, são as sanguessugas, que seriam sem cerdas. Bom, vamos começar para o vídeo. A minha webcam está aqui embaixo, mas a minha tela está aqui na frente, então eu vou estar olhando para a tela para poder explicar para vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, o que a gente tinha falado na aula passada, que os anelídeos, eles já possuem 3 tipos de tecidos: a mesoderme, endoderme e a ectoderme. Isso faz com que eles sejam triblásticos, né? E eles pertencem ao ramo dos animais protostômios. O que significa isso? Que primeiro no organismo, na composição do corpo, lá na embriologia, vai nascer a boca. Então, eles são protostômios. Eles possuem celoma verdadeiro. Eles deixaram de ser já na evolução, a gente viu que tinha animais sem celomas, acelomados, pseudocelomados, e eles já possuem celoma verdadeiro, ou seja, são celomados, não são como os nemateumintos, que são pseudocelomados, que seriam celoma falso, vamos dizer assim. Eles já têm todos os sistemas orgânicos bem desenvolvidos, como eu falei que o sistema digestório deles já é completo, com poquianos, possuem o sistema circulatório, sistema nervoso, os sistemas orgânicos já são desenvolvidos. E eles são os animais que, vamos dizer assim, é o primeiro filo que a gente tem uma característica bem diferenciada dos outros filos, que a gente chama de metamerismo. Eles são os primeiros que a gente vai estudar, né? Possuindo o nome que o pessoal dá nos estudos e no vestibular como metamerismo primitivo. O que significa isso? Seria as diferenciações na segmentação do corpinho. Lembra que eu falei que eles possuem várias segmentações de corpinho? Aqui uma segmentação, outra segmentação, os anéis que a gente chama. Esses anéis são semelhantes ao outro anel. Então, o primeiro anel semelhante a esse, que é semelhante a esse. Lembra? Isso se chama metamerismo. Então, metamerismo é quando a segmentação do corpo do animal é semelhante à outra parte. Ou seja, o animal ele é dividido em sequências, dividido em anéis. Por exemplo,
essa é uma curiosidade que já tá vindo nos anelídeos, depois a gente tem nos artrópodes, né? Na questão dos cabeça, abdômen e tórax, né? Que a gente estuda nos artrópodes. Então já começa o metamerismo, já começa a segmentação por partes no corpo dos animais. Até então a gente não tinha isso, a gente tinha os poríferos, nenhuma segmentação, os quinidários, que não tinha nenhuma segmentação, era só uma, vamos dizer assim, só uma cavidade protetora com tentáculos, né? Aí depois a gente viu os plateumintos, nenhuma segmentação, né? As planárias, tudo, nenhuma segmentação. O corpinho dela era achatado e extenso, né? Sem nenhum anel. Depois os nemateumintos eram arredondados, mas sem um anel. E agora nos anelídeos são arredondados, mas tem a segmentaçãozinha do corpo por anéis, que a gente chama de metamerismo, tá bom? Aqui que eu coloquei grande parte do grande avanço desse filo e embasa o metamerismo mais avançado nos artrópodes, que a gente já falou. Então, o metamerismo dos anelídeos, ele é primitivo, tá bom? O celoma verdadeiro, primeiro filo de animais que possuem o celoma verdadeiro. E o sistema nervoso, que consiste em glândulos cerebrais, 2 cordões nervosos ventrais com fibras gigantes percorrendo o corpo dele todo, ou seja, todos os anéis são interligados e esse cordão ele está em todos os anéis, dando com que essas fibras gigantes que percorrem os anéis façam com que o animal perceba, sinta, né, tenha a capacidade de locomoção, de pensar no corpo inteiro, vamos dizer assim, que é o sistema nervoso prolongado no corpo, né, no extenso corpinho do animal. Sistema circulatório, a gente diz que ele é fechado. Sistema circulatório, quando eu falo isso, seria a questão da corrente sanguínea e também sobre sobre a troca de gases, né, oxigênios e carbono. O que significa sistema circulatório fechado? Até então, a gente não tinha essa diferença de fechado e aberto. A gente está ouvindo pela primeira vez nesse filo. Sistema circulatório fechado significa que o sangue ele percorre apenas nos vasos sanguíneos. Ele não tem a distribuição do sangue em outras partes do corpo sem ser em vasos sanguíneos. Quando a gente diz sistema circulatório aberto, significa que o sangue passa pelos vasos sanguíneos e se tiver uma abertura nesses vasos, ele percorre pelo resto do corpo, né? Entre órgãos e epitélio, não há necessidade de ter um vaso sanguíneo, que a gente costuma chamar de veias e artérias, né? Aqui no caso seriam os capilares. Então, nesse caso é fechado, ou seja, só passa sangue nos vasos sanguíneos, que seriam os capilares. Aqui a gente tem o aparecimento dos parapódios, né, que é uma função respiratória e de locomoção. O que significa isso? Seria que uma introdução dos pares de apêndices com brânquias especializadas para a respiração e a locomoção. São todos os animais desse filo que possuem isso? Não. Por exemplo, brânquias. Para que servem as brânquias? Para animais marinhos. Então, como eu falei, animais marinhos estaria mais nos animais das classes que estão marinhas, como a sanguessuga, como os vermes de corais que eu falei que estão lá nos poliquetas e tudo mais, ou nos aquetas. A minhoca, nesse caso, não chega a ocorrer isso, porque ela não está no oceano, ela está em um ambiente terrestre úmido, né? Então, as trocas gasosas, as funções respiratórias, tem outra parte que a gente vai ver, tá bom? Vamos lá. As 3 classes que a gente estava falando na sala: policoquetas, oligoquetas e hirudíneas. Hirudíneas não tem mais esse nome. No vestibular, não vi esse nome cair. Eu sempre estudei por aquetas, né? A de 100 quetas, 100 cerdas.
Aqui, as poligoquetas, veja aqui, ó, é um verme marinho que tá lá nos corais, eles ficam passeando pelos corais. As oligoquetas, que teríamos as minhocas, o minhoco-sul, né, tudo mais. E as aquetas, que seriam as sanguessugas. Aqui mais outros exemplos, né, minhoca, na oligoqueta, vermes marinhos, né, como a sabela, né, os parapódios e tudo mais que tem nesse animal. Eles vivem mais ou menos em recifes e corais, né, as poligoquetas, e as aquetas, que seriam as sanguessugas. Veja como cada coisinha tem o foco aqui. O foco de uma poligoqueta, veja que eles estão ressaltando os parapódios, né, que são as cerdas. Veja quantas cerdas elas têm, né? Quantos pelinhos elas têm. Olha, são muitos, que daí a junção deles a gente chama de parapódios, né? Já as oligoquetas têm poucas cerdas, tanto que a gente pegar uma minhoca, a gente não sente, né? A gente nem percebe, parece que é uma superfície lisa, né? Bem mucosa, né? Bastante úmida e tudo mais. Já a sanguessuga não tem nenhuma, e tanto a boca serve para alimentação, tanto para sugar, por isso que sanguessuga, suga sangue, né? O próprio nome já diz. Vamos começar pela classe das poligoquetas, que a gente não falou na aula. São animais principalmente marinhos e são segmentados, né, em anéis. O habitat deles é mais ou menos embaixo de pedras, buracos e tubos permanentes, né? Corais, vamos dizer que vivem em recifes e corais. Opa, tem um pernilongo aqui. Eita. Eles possuem sexos separados, né? Com fecundação externa. O que significa isso? Significa que tem que ter o macho e a fêmea para cruzar, para que haja a reprodução sexuada dos gametas, e não possui nenhum tipo de placenta, vamos dizer assim, nem ovo, né, dentro do corpo. Os ovos ficam fora do corpo, ou seja, fecundação externa, né, dos espermatozoides com o óvulo. E nessa evolução indireta, por que indireta? Porque está fora do corpo, está ali na superfície do animal. Deixa eu ver. Aqui, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mais ou menos aqui na superfície do animal teria uma bolsa, né? Uma bolsa. E essa bolsa é onde fica os ovos. Aqui nas minhocas, nessa foto aqui dá para ver melhor. Veja aqui, ó. Seria mais ou menos essa bolsa aqui, ó. Essa bolsa. Ficaria os ovos. E, como eu disse, são animais protostômios, porção anterior, né, a porção da boca, nasce primeiro. E com apêndices sensitivos, olhos, diferença dos outros vermes, né, que a planária não tinha olhos, aqui já temos olhos que enxergam. E, né, não é só uma recepção de luz, né, como as planárias que só recebiam a luz, mas não enxergavam. Aqui eles enxergam, tem os olhos. Palpos, né, pelipalpo, a gente vê essa palavra também quando a gente vai estudar aracnídeos, porque as aranhas também têm palpos, né, os pelipalpos, fica aqui na parte da boca, aqueles, sabe, aquela garra, né, aquela garra, é os palpos. Nas aranhas chamamos de peripalpos. E aqui, peristômios, né, a porta da boca do lado ventral e tudo mais. Não precisa saber disso, só lembre que eles são protostômios. E o pygidium, que é a parte do ânus, né, a porta do ânus. Vamos chamar de ânus, né, decorar esse nome sem chance. E o corpo, que é por metâmeros, né, metâmeros que fala, né, dos metamerídeos que eu falei no primeiro slide. A classe dos aquetas, que é a classe das sanguessugas, né, a presença de sanguessugas sem cerdas, sem os pelinhos, né, presença de ventosas, o que não tem nas oligoquetas e nem nas poligoquetas, porque as ventosas certamente é para fixação, né, fixação, ela
prende aqui na sua superfície de qualquer outro animal e ela se fixa, né? Essa ventosa faz com que fixe, né? Para que ela possa ficar parada naquele lugar. Então, essas ventosas, né? Tanto na parte anterior, na parte posterior, ou seja, tanto na parte de cima da cabeça, tanto na parte de baixo. Se a gente pegar, tem vários vídeos e filmes de tempos antigos que o pessoal fazia aquelas remoção de sangue, né, para que curassem doenças, e às vezes eles tacam a sanguessuga, a gente vê que sai duas ventosas machucando a pele, ou seja, as duas ventosas, ou seja, as duas partes estavam fixadas na pele da pessoa. A gente vê que aqui tem uma redução do volume da cavidade celomática, ou seja, o celoma é menor nessa classe do que nas outras classes. Ou seja, a porção do celoma no corpo, lá na parte do embrião, é menor. Isso é importante? Não. Mas é bom saber. Mas não vai cair no vestibular, tô sendo sincera. Mas vai que cai, né? Pelo menos eu falei. A ausência de parapódios ou cerdas, né? Pezinhos, né? Os pelinhos. Tem a ausência disso. Acho que minha mãe vai entrar aqui na sala, no quarto, que ela acabou de chegar do trabalho. Qualquer coisa eu corto esse vídeo. Ou não corto, tanto faz. Temos a... Bom, continuando, a gente tem a simbiose com bactérias, ou seja, a sanguessuga, ela adquiriu uma característica evolutiva para que faça uma simbiose com as bactérias, ou seja, uma união com as bactérias para a digestão desse sangue, porque as enzimas digestivas da sanguessuga não conseguem fazer a digestão do sangue e ela se alimenta de sangue, da nutrição que tem no sangue. Então, para que ela quebre esses nutrientes, ela teve que fazer uma simbiose com as bactérias, tá bom? Classe das oligoquetas. Aqui que a gente viu das minhocas, né? Como a gente viu também, o corpo são protostômios. Parte da boca nasce primeiro, tudo que a gente já falou. Tem a presença das cerdas, mas são poucas, por isso oligo significa pouco. Oligo significa pouco. Né? Quando a gente falou lá de história, né? Das repúblicas oligárquicas, o poder na mão de poucos. Então aqui é as cerdas, poucas cerdas, oligoquitas. A boca, né, que é uma parte ventral do corpo, nasce a boca primeiro, depois nasce o ânus, que também tem a parte do ânus que a gente chama de peristômio. Quer dizer, a parte do ânus não, a gente chama de pigídeo, né, pigídeo. E o total de segmentos, né, da segmentação do corpinho, é óbvio que aqui no Brasil a gente acha minhoquinhas desse tamanho, né, mas onde eu já trabalhei, lá na Bioagra, a gente já viu, lá tem uma cultura de minhocas, né, que eles fazem minhocas lá no laboratório e tudo mais, e tinha umas minhocas muito grandes, né, questão dos segmentos. Vamos continuar. Continuando aqui a classe das oligoquetas que a gente viu, digestão pela boca, faringe e tudo mais, esôfago, o papo, a moela, como eu falei, eles não têm dente, então eles precisam do papo para armazenar o nutriente, né, o alimento, a moela para disserar, né, destruir o alimento, né, eles não têm dente. E tem as glândulas calcíferas e o intestino. Eita, bati no microfone. O reto e o ânus, esse é todo o sistema digestivo deles. Vai para a boca, né, boca e faringe, esôfago, alimento, tem a guarda do alimento no papo, a quebra do alimento na moela, passa nas glândulas calcíferas e no intestino, vai para o reto, né? Bem nessa parte do intestino a gente já tá tendo a questão da excreção, sabe? Já tá tendo tudo nessa parte a gente já tá do alimento pegando o nutriente e já formando a parte das excretas. Do reto vai pro ânus, do ânus eles excretam, beleza? A gente tem as células
cloragógenas, né? Nossa, eu sou muito ruim em acentos. Que é a síntese das proteínas e é a estocagem do glicogênio, né? O glicogênio nada mais é do que a parte vital de proteínas, de substâncias dos animais, né? As plantas têm o amido, os animais do reino animal têm o glicogênio. E essa célula faz com que ela pegue e faça síntese de proteínas e estoque essas proteínas que chamamos de glicogênio, beleza? Da onde ela faz essa síntese? Junto no processo digestivo, tá bom? E a gente tem a troca gasosa nesses animais, principalmente na minhoca, que a gente tem mais contato, que a gente consegue perceber. Pela pele ser úmida e tudo mais, a gente tem uma cutícula muito úmida. A gente chama a pele da minhoca de cutícula. E ela é muito úmida. Então, a gente tem a troca gasosa, a gente chama de respiração cutânea. Ou seja, uma respiração feita pela cutícula. Respiração cutânea. Que é a troca gasosa entre o meio externo com o meio interno do animal, que é o transporte de oxigênio, tá bom? Como aqui fica na superfície da minhoca e tudo mais. Aqui um pouco dos segmentos que a gente estava falando do sistema circulatório fechado. Veja que a gente tem vários. Eu ia apontar com a minha mão, como se vocês estivessem vendo. Vou apontar com o mouse. Veja que a gente tem vários coraçõezinhos em cada segmento, em cada anel, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e vai indo, entendeu? O coraçãozinho, como eu falei, cada anel, por ter um metamerismo, eles são semelhantes com o anel vizinho. Então, veja que aqui a gente tem, então, a gente tem o coração aqui, e vai passando. A gente tem a rede de capilares, né, que é a troca do sangue, né? Por exemplo, o sangue venoso com o sangue arterial, que a gente chamaria no nosso sistema circulatório, que a gente conhece bastante. Por exemplo, aqui, veja, o sangue arterial vem pelas artérias, passa pelas arteríolas, ou seja, a artéria é um meio, é um caninho, vamos dizer assim. Esse caninho tem segmentações que a gente chama de arteríolas. Essas arteríolas, por sua vez, também têm segmentações, ou seja, vai aumentando esses caminhos. E daí esses caminhos chamamos de capilares. Desses capilares tem também o outro lado, que são as veias. As veias têm suas segmentações, que chamamos de vênulas. E essas vênulas também têm capilares. Então, os capilares se interligam. E nesses capilares temos a troca sanguínea do sangue arterial com o sangue venoso. Ou seja, a gente tem troca de carbono com oxigênio e oxigênio com carbono nos capilares, tá bom? E é isso por hoje. Eu só ia mostrar mais uma coisa para vocês da reprodução das minhocas, tá bom? É um vídeo no YouTube que eu peguei, então eu só vou mudar o cenário aqui para que a gente possa ver, tá? Vai mudar rapidinho aqui o slide. Pronto. Pronto, eu tô aqui na frente, eu vou soltar o vídeo, tá bom? Vejam que ela está cruzando. Olha como uma minhoca fica com... Ó, vamos voltar mais um pouquinho. Veja, aqui está ocorrendo a reprodução sexuada da parte masculina de uma minhoca com a feminina da outra. E tudo mais bem diferente, né? Bem esquisitinho. Olha aqui outra. Tudo mais
Caso vocês queiram ver depois esse vídeo, eu solto pra vocês também. Bom, vamos pausar ele, que senão vão... Eita, eu bloqueei minha cara. Joia. Tá bom, gente? É isso no vídeo. Eu vou estar soltando pra vocês. E na próxima aula a gente já continua com moluscos, tá bom? Beijo, obrigado por assistirem. Tchau, tchau.